Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos caríssimos. Deus abençoe a todos vocês. E hoje a igreja celebra a memória de São Camilo de Leles, este homem dedicado aos doentes. Mas antes de se dedicar aos doentes, antes de se converter, Camilo teve muitas aventuras e se aventurou também na vida militar, mundana. E aquele processo de conversão foi amadurecido no hospital, onde ele foi internado com uma chaga incurável. E na convivência com os doentes, ele foi sendo chamado, Deus foi moldando o coração de Camilo, que ele começou a dedicar-se ao cuidado de Cristo nos irmãos enfermos. E fundou a Ordem dos Camilianos em 1582 para cuidar dos doentes. E morreu em Roma em 1614. E foi colocado como padroeiro, proclamado, como padroeiro dos hospitais e dos doentes pelo Papa Leão XIII. Que São Camilo, a vida de São Camilo, seja um exemplo para todos nós. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 10, de 16 a 23. Disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, Jesus hoje nos elenca os desafios da missão que Ele confiou a cada um de nós. São desafios, provações, é o que nos aguarda na nossa missão. E Jesus premune 3 grandes desafios. E como nós devemos agir frente a essas situações? Primeiro, os lobos. Os lobos, depois os poderosos da terra e as perseguições em meio às famílias. Então são 3 grandes desafios. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E como agir diante da força dos lobos, sendo ovelhas, parece que é uma coisa... Como é que uma ovelha vai enfrentar o lobo? Olha a força, a perspicácia do lobo e a fraqueza, a fragilidade da ovelha. Como que nós vamos viver, enfrentar esse mundo? Com prudência e simplicidade. O lobo são as ideologias que vão surgindo a cada tempo. Como nós vamos enfrentar as ideologias, as heresias, com prudência e simplicidade? E esses lobos são as forças do mal, presentes em vários setores sociais, principalmente hoje, no meio da mídia, dos meios de comunicação sociais. São aquelas estruturas que não aceitam a mensagem do Evangelho e querem destruir tudo e todas as coisas referente à fé e verdade. Como eu acabei de dizer, são as ideologias que vão tentando abafar o Evangelho.
tentando cercear os cristãos. E tais estruturas detestam ouvir falar de Cristo, do Evangelho, da Igreja, do Evangelho da cruz, zombam da Igreja, daqueles que são fiéis ao Evangelho. E Jesus pede aos discípulos prudência e simplicidade. Não agir com ingenuidade diante do mundo, acreditando que todo mundo é bom e que ninguém irá nos fazer o mal. Prudência e simplicidade. Então cabe ao discípulo ser prudente para saber discernir o melhor modo de agir em cada situação. Mas veja bem, sem nunca perder a espontaneidade e a simplicidade. E diante dos poderosos, Jesus nos diz: vós sereis levados diante dos governadores, reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Nossa, como nós tão frágeis diante dos poderosos. Jesus nos pede para confiar na ação do Espírito Santo. Será Ele quem irá falar e assistir o discípulo no testemunho quando se encontrar frente aos poderosos ou aos poderes do mundo, da política? Cuidado com os homens. Eles vos arrastarão aos tribunais, vos açoitarão. Sereis levados aos governadores e reis por minha causa. Não temais. O Espírito Santo, Jesus vai dizer para nós: não fiqueis preocupados como falar ou dizer. Vos será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Então, é o Espírito que vai nos sustentar. É Ele que vai estar presente nessas horas difíceis de provação, que sustentará a igreja para que ela não sucumba, não fuja, nem esmoreça. Em um outro momento crucial para o discípulo, que poderá surgir a perseguição na família. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos contra os seus pais e os matarão. É preciso estar preparados, porque a resistência e a hostilidade não virão somente de fora, mas também de dentro da família, da comunidade. Surgirão as perseguições entre os irmãos. Os discípulos serão perseguidos, açoitados por causa de Jesus e do Evangelho. Jesus pede nesse momento perseverança. Quem perseverar até o fim será salvo, vai dizer ele. Então, o discípulo fiel estará sempre em combate constante contra essas forças do mal que querem destruir, irmãos, os valores do reino, a fé. E essas forças imperiais das trevas querem destruir a força do Evangelho, enfraquecer o testemunho da igreja, destruir os valores sagrados da família, da fé. Querem banir Deus da história e do coração do homem. É a força do pecado, a qual o discípulo, a discípula, é chamado a lutar ininterruptamente. É com testemunho, com bravura, coragem, é que a missão acontecerá. O discípulo de Cristo é testemunho, como um mestre de pobreza, simplicidade, humildade, coragem, clareza, para suportar com paciência toda a injúria, pronto a denunciar toda a injustiça. Que o Senhor nos venha em nosso socorro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.